O que nunca ninguém te contou no seu casamento, no dia do seu casamento, é que você iria errar, que o seu marido iria errar também. Alguém te contou isso? Contem aqui pra mim. Alguém te falou isso? Ô esposa, você vai errar comigo. Marido, você também vai errar comigo. E se a gente tiver sabedoria, a gente vai superar isso juntos. Mas se a gente não olhar para isso, a gente vai se separar. Olha só que interessante. Vocês sabiam disso? Falaram isso para vocês? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero dizer que ninguém te contou, mas que sim, você, mulher, vai errar com o seu marido. E o seu marido vai errar com você, tá? E aí eu quero trazer quais são esses tipos de erros que nós cometemos na nossa relação. Porque esses erros, eles podem ser conscientes ou eles podem ser inconscientes. O primeiro erro que eu trago para vocês é o erro mais simples, que é o erro consciente. É aquele que a gente sabe que não deveria fazer e ainda assim a gente faz. Vou dar um exemplo para vocês. O marido de vocês chamou a sua sogra para um churrasco ou para uma viagem e não te consultou. Você vai falar, caramba, marido, mas eu já tinha te falado sobre isso. Sim ou não? Esse é um erro simples, consciente. Vai dar um BOzinho ali, vai dar uma discussãozinha ali, mas, né, a gente resolve. Vai ter uma cara emburrada, né, uma bunda virada ali algumas noites, mas beleza. É um erro consciente simples. Quem aqui nunca cometeu esse erro simples? Seja o marido com você, ou seja você com o seu marido. Seja você que convidou a sua mãe, o seu pai para ir para sua casa, convidou para um jantar e ele não sabia e ele recepcionou isso mal. Quem nunca? Conte aqui pra mim. Ou só eu que fiz isso? E aí a gente fala assim, nossa, mas de novo você fez isso? Eu já não te falei que quando... O segundo erro é o erro consciente grave. O erro consciente grave entra aqui, por exemplo, a traição. Aonde a gente sabe que tá errando, é um erro grave e ele é consciente. Eu sei o que eu tô fazendo. O terceiro erro, que é o erro que é onde a gente começa a entrar nos nossos pontos cegos, tá? E por isso eu peço para que você esvazie a sua xícara agora, pra gente continuar indo mais profundo, que são os erros inconscientes. Então, se eles são inconscientes, eu não posso nem dizer que são graves, menos graves, eles são inconscientes, eu não tenho acesso a esses erros. Eu não consigo entender o que vem depois desses erros. Muitas vezes eu vou estar cometendo esses erros, mas eu não vou estar entendendo, né? O que isso causa, o que isso causa de prejuízo na minha relação. Então, o primeiro erro inconsciente que eu trago aqui, pra gente começar a falar, isso pode ser dos dois lados, tá? Tanto do seu lado quanto do lado dele. O primeiro erro inconsciente é a indisponibilidade sexual. Eu recebi muitas mulheres me perguntando sobre isso, me falando sobre situações que elas estão vivendo, da indisponibilidade sexual. Ou elas que não sentem desejo pelo seu marido, ou seu marido que não as procuram mais sexualmente, tá? Então, esse é um movimento que a gente precisa começar a olhar como um erro inconsciente. Por que eu te falo isso? O que é que separa os amigos dos casais? Vocês sabem? O que é que separa uma amizade de um relacionamento afetivo? O que é? O que separa é a sexualidade. Eu acredito que você, como uma mulher casada, seu marido como um homem casado, não sai tendo relações sexuais com amigos, né? Com amigas. Nós só fazemos isso com os nossos parceiros. Sim? Respectivamente, concordam? Então, o que faz a liga, né? O que faz com que dê a cola na relação é a sexualidade. E quando essa sexualidade está desligada, aqui o nosso relacionamento começa a se distanciar, tá? E o que eu quero trazer como erro inconsciente é que muitas vezes, eu não sei você desse lado daí, quanto tempo você passou sem desejar o seu marido? Quanto tempo você teve o seu momento de intimidade porque se sentia na obrigação de fazer? Quantas vezes nem você entendia por que você não o desejava tanto quanto ele te deseja? Quem passou por isso aí? Eu falo até mesmo por mim, né? Quantas vezes, logo depois da maternidade,
eu percebi, eu achava que era por causa do cansaço, eu achava que era por causa dos filhos e tudo mais, mas eu vi que a minha indisponibilidade sexual vinha muito além disso, muito além disso. Então eu tive que tomar testosterona e nada mudava, nada melhorava. Meu marido não sabia lidar com isso, ele dizia, tem que procurar um médico, tem que procurar um médico. E os médicos vieram e o recurso que eles deram foi a testosterona. Não é possível que uma pessoa não tenha desejo, não tenha libido. E aqui o que eu digo pra vocês, o que é essa indisponibilidade sexual e por que é algo inconsciente? Existe algo, né, dentro desses pontos cegos que a gente olha que muitas de nós não sentimos esse desejo, não nos permitimos, né, nos entregar e sentir o prazer da relação, da intimidade. Porque quando a gente olha para o nosso sistema familiar, a gente percebe que a nossa mãe não foi disponível sexualmente, a nossa avó não foi disponível sexualmente. As mulheres da nossa família aprenderam a não estar disponível sexualmente. E nós, por amor, por honra a essas mulheres, nós repetimos o mesmo padrão. Tanto por honra como por gratidão, como porque, gente, quando a gente é criança, com o que a gente aprende a ser mulher? Com quem que a gente aprende sobre a sexualidade? São com as mulheres da nossa família. Então, se você passou uma vida ouvindo que sexo era ruim, era sujo, era perturbado, era isso, era aquilo, você vai criando uma imagem. Então, como é possível relaxar e sentir prazer depois de tudo aquilo que eu ouvi, depois de tudo aquilo que eu vi? Se eu passei por um abuso na minha infância. Então, nossa, Paula, caramba, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, esse é um dos pontos cegos da indisponibilidade. Podem existir vários, mas eu estou trazendo aqui para vocês alguns do que isso pode estar acontecendo. Então, se você tem a sua intimidade sexual desligada com o seu marido, é claro que isso já vai trazer um afastamento. Tudo aquilo que traz um afastamento cria um buraco, né? E nesse buraco, qualquer coisa pode preencher. O que pode ser preenchido? Pode ser a traição, pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser os filhos. Muitas coisas podem preencher esse buraco. Então, quando a gente fala dessa indisponibilidade sexual, as mulheres, elas traem menos por quê? Porque elas suprem essa necessidade desse buraco que ficou com os filhos, com a maternagem. Os homens não se apegam a isso. E aqui existe uma grande disponibilidade para a traição.